Olá, seja muito bem-vindo ao Começo de Conversa, um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. O Começo de Conversa é transmitido por 3 emissoras, Super Canal TV, UNEC TV e TV Sistec. Ele também pode ser acompanhado pelas redes sociais. A África é o terceiro continente mais extenso do planeta e o segundo mais populoso. Possui cerca de 1 bilhão de pessoas, o que equivale a 1/7 da população mundial. Mas qual o seu papel no macrosistema e a sua influência econômica? No Começo de Conversa de hoje, um convidado especial trará informações preciosas desse continente e ainda sobre a troca de experiência dele com povos de outros países, através da educação. Ele é de Moçambique, país do Sudeste africano. É pai de 3 filhos, possui participações em apresentações de artigos científicos, conferências, simpósios e congressos nacionais e internacionais na África, Europa e América do Sul. Ele estudou e fez estágios em países como Itália, Holanda, Espanha, Bélgica e Brasil e fala 4 idiomas. Você saberá quem é o nosso convidado muito especial de hoje daqui a pouco. Não saia daí, nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando o primeiro bloco de mais um Começo de Conversa aqui pela UNEC TV, TV Sistec e Super Canal TV. Vamos agora ao quadro Você na Tela do Começo de Conversa. Me chamo Brunella, acompanho sempre o Começo de Conversa com o professor Eugênio. Um abraço a todos aí da equipe. Os nossos agradecimentos, o nosso grande abraço à nutricionista Brunella Lagnier Rossoni, ela que também é coordenadora do curso de nutrição da UNEC. Você também pode aparecer aqui no Começo de Conversa. Envie os seus comentários, a sua sugestão, grave seu vídeo, envie através do WhatsApp 033 98899 2831. Repetindo o número para você, 033 98899 2831. Ele é professor, pesquisador e palestrante. Graduou-se em Psicologia e Pedagogia pela Universidade de Moçambique, na África. É doutorando em Ciências Jurídicas e Sociais e também participa de programas de pós-graduação em Sociologia e Direito, ambos pela Universidade Federal Fluminense em Niterói, no Rio de Janeiro. É pós-doutorado em Políticas Públicas e Governança na Educação pela Universidade Salgado de Oliveira, também em Niterói, onde mora. Ele abriu a programação do Congresso Internacional do UNEC 2018 em Caratinga, no último mês de maio. Estamos falando de Gil Nhamimba, ou José Gil Vicente, convidado mais que especial do nosso programa de hoje. Gil Vicente, prazer muito grande recebê-lo aqui. Prazer é todo meu. No Começo de Conversa. E para a gente começar conversando, vamos entender bem. É Gil Nhamimba, é Gil Vicente, José Gil Vicente. Que história é essa? Na verdade, todos são meus nomes. É? Um lado eu me identifico com a parte da minha mãe, que é de origem própria africana, e outra parte dos meus 3 avós, que vêm uma parte da Europa. Muito bem. Então, meu nome completo é José Gil Vicente. Gil Nhamimba. Por que Gil Nhamimba? O Nhamimba, eu me sinto Nhamimba porque é sobrenome ou apelido da família Nhamimba, uma clã onde pertence a minha mãe. Muito bem. Então, alguma coisa a ver com a tribo? É tribal? Tem a ver com a tribo. Muito bem. Tem a ver com a tribo e tem a ver com a família. Eu, quando me apresento, Gil Nhamimba, quem é moçambicano ou quem é africano, consegue notar que esse é da família Nhamimba, ou uma tribo. Muito bem. Aí, uma outra pergunta também para a gente abrir nossa conversa. Quando fala de Brasil, fora do Brasil, né, é muito comum associar logo a violência, carnaval e futebol. Toda vez que se fala em África, né, também associa-se logo a criança muito pobre passando fome, né? É um conceito equivocado? Eu acho que é um conceito equivocado, por um lado. Por outro lado, tem as suas realidades, né? Você tem 2 Áfricas, né? Você tem a África acima do Saara, a África que a gente chama África Negra, que é a subsaariana, né? Essa é a mais pobre mesmo.
como dizem, né? Porque eu não vejo que é pobre. Não? Eu sei, o que eu vejo é que a África é empobrecida. Empobrecido. Sim. E tem muito a ver com a colonização, né? É o caso do Brasil mesmo, né? Porque nós não vamos falar mal de português aqui não, mas onde os portugueses passaram colonizando e colonizavam no sentido de retirar tudo que tinha daquele lugar, né? Porque não colonizaram para desenvolver um lugar, para morar lá. Eles colonizavam para poder tirar os recursos de lá, porque tiraram do Brasil durante 500 anos. Né? E no seu caso, por exemplo, que é de Moçambique, Moçambique ainda demorou mais tempo ainda para sair, para ter independência dos portugueses. Exato. Né? Tem há pouco tempo, foi em 75. Né? O Brasil saiu em 1822. E os dois países, me parece que viraram colônia mais ou menos perto, né? Em torno de 1500, Moçambique foi colônia portuguesa a partir de que ano? Moçambique é colônia a partir... Faz mais ou menos cerca de 500 anos, acho cerca de que 400 sim. e pouco. Acho que 1498 foi a viagem de Vasco da Gama. Vasco da Gama chegou em Moçambique em 1498. 98. Então, Chegou na ilha, chama Ilha de é Moçambique. 1500 e pouquinho. Então, é o mesmo período do Brasil. É o mesmo quase período, mas tornou independente em 25 de junho de 1975. Somos um país jovem, Jovem, cerca de 43 É anos. 1975. 1975 É muito que jovem. tornou independente. Mas 43, cerca de 43. Sim. 43 anos. Foi uma guerra, cerca de 10 anos É. de luta contra o colonialismo português. Só em 25 de junho de 1975 que tornamos independentes. Tá. Mas você tem realidades, por exemplo, ali na África, aí em Moçambique, divisa ali também com a África do Sul, que é meio que um oásis ali, né? A África do Sul tem um desenvolvimento, tem um IDH mais elevado, não retrata bem essa pobreza que a gente fala, mas um país empobrecido, né? Bom, eu digo assim, um país empobrecido, estou a falar de Moçambique como país, Tá. mas também falo como a África, um continente empobrecido. Estou a falar uma África que é berço da humanidade, né? No conjunto todo, No inclusive. conjunto todo. Acima do Saara. Também? Então, é uma diversidade cultural, uma Muito diversidade grande. política, com todo o recurso que nós temos. 50 e quantos países? 54? Era 54, agora são 55, porque o 55 Sudão dividiu-se, né? Sudão Norte e Sul. Agora são 55 países. Então, a questão cultural também, né? Porque quando dividiram o continente em países, esqueceram de respeitar as divisões das tribos, né? Muita coisa. É, Esqueceram que os povos têm sua cultura, isso. têm sua língua. E nessa divisão houve um problema sério, porque alguém devia estar em outro país que não fala a sua própria língua diferente, costume e tribo diferente, que dividiram como eles queriam. Mas isso ficou um problema sério para os africanos, que de dividir para eles reinarem, né? Porque era um país, era um continente unido, com suas culturas e suas riquezas todas, mas vieram a dividir e Eu reinar. estou vendo o seu currículo e, assim, com doutorado, você formou em psicologia Na Universidade Pedagógica de Moçambique. Então, você graduação em pedagogia, em psicologia, com doutorado, com pós-doutorado, fazendo um doutorado agora em ciências Jurídicas e sociais. né? Você é um privilegiado? Bom, eu não diria que sou privilegiado, só foi uma oportunidade. Foi? Foi uma oportunidade porque não sou eu, há muitos moçambicanos por aí, não falo só por moçambicano, para o mundo todo, os africanos que estão estudando, mas hoje não são dadas oportunidades, assim como se me deram. Mas você é muito jovem, você está com quantos anos? Vou fazer agora em junho, 15 de junho, 49 anos. 49, está muito jovem, com vários cursos já de graduação, de doutorado e em pós-doutorado. Você teve uma infância mais fácil? A minha pergunta, eu quero chegar nisso. Né? Você pega Você não é o retrato do moçambicano. A família te deu condições para poder estudar. É aquilo que eu disse antes, a minha infância foi igual de toda criança
africana. Feliz. Eu sou de uma família pobre, católico, feliz, pobre entre aspas, porque a pobreza tem seus... É relativa, eu digo assim, pobreza é relativa, né? Porque quem sabe definir, por exemplo, o que é ser rico, isso pode ser um rico. Não é? E quem sabe definir o que é pobreza... É só o pobre. É só o pobre que verdade. sabe definir o que é pobreza. Mas eu tive uma infância muito, muito boa, no meio de outras crianças, numa vila, nasci numa vila pequena, que chama-se Inhaminga, na província, aqui chamam de estado, né? Província de Sofala, é a segunda cidade econômica de Moçambique. Então, foi uma infância muito feliz perante outras crianças, com aquelas brincadeiras que qualquer um tem. E o acesso à universidade, tranquilo? O acesso à universidade, Moçambique tem suas políticas, que, no fim, é a educação para todos. Que bom. Educação para todos, mas foi um tempo, porque imagine, em Moçambique, a independência em 75, só tinha uma única universidade. De 75 para aqui, 43 anos, nós temos mais de 50, 60 faculdades. Do número que nós tínhamos de alfabeto... Muito grande, hein? Sim, é uma evolução muito grande. Muito grande. Do número que nós tínhamos de número da alfabetização, não sei quanto, não me lembro, hoje avançamos muito. O país, quanto à educação, avançou, embora não é uma educação totalmente de qualidade, mas é aceitável. Muito bem. Você chegou a exercer a função de psicólogo? Foi clínico? Trabalhou com clínica de psicologia? Eu sou psicólogo educacional. Educacional. Cheguei a exercer porque eu era formador do Núcleo Provincial de Combate à SIDA. Muito bem. AIDS, como se chama. Isso. Mas também eu trabalhei como assistente da representante da AWISA, Moçambique, uma organização alemã que trabalhava no âmbito do AIDS no local de trabalho. Então, era assistente do representante. Eu fazia aconselhamento para pessoas fazerem a testagem voluntária sobre o HIV/SIDA nas pequenas, médias e grandes empresas. Era formador também no âmbito do HIV/SIDA e, ao mesmo tempo, dava aconselhamento psicológico para as pessoas infectadas ou afetadas pelo vírus HIV/SIDA, para começar a fazer o tratamento. E trabalhava juntamente com a GTZ, que é uma organização alemã, neste âmbito, que é a GTZ Saúde. Bacana. Nós vamos fazer um rápido intervalo, porque o tempo voa, né? Eu quero voltar para o segundo bloco, quero falar sobre essa experiência sua em países como Espanha, Itália, Bélgica e a sua vinda para o Brasil também. Você não sai daí? Obrigado. O bate-papo está interessantíssimo aqui com o professor, pesquisador e palestrante moçambicano, José Gil Vicente. Nós voltamos já já. Olá, estamos de volta com o Começo de Conversa. Hoje recebendo a visita do moçambicano José Gil Vicente, doutorando em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no Rio de Janeiro. José Gil, ou Gil Vicente, né? Tanto faz, ou Gil Anhamimba, tanto faz. Nós terminamos o primeiro bloco e falando dessas suas andanças, né? Foi a educação que te levou para a Espanha, para a Itália, para a Bélgica e foi a educação que te trouxe para o Brasil? Exatamente, foi a educação. Fazendo estágio, fazendo programa. No Brasil você veio fazer pesquisa de tese de doutorado, é isso? Na Universidade Pedagógica de Moçambique. Na Beira, cidade da Beira, minha terra natal. E fazia os estudos e ao mesmo tempo trabalhava para a cooperação italiana. Eu era oficial do programa de educação, saúde, um projeto integrado. E quando... Depois de terminar ao longo do trabalho, eu tive uma oportunidade de fazer especialização na Universidade de Bolonha, na Itália. A especialização era de formação para países desenvolvidos, os oficiais do programa
da cooperação italiana, que estava nos países em via de desenvolvimento, ou na África, para fazer na Universidade de Bolonha. Daí eu fui lá fazer a especialização em organização e gestão de serviços sociosanitários na Universidade de Bolonha. Depois dessa especialização, que era mais ou menos, eles chamam mestrado do primeiro nível, e voltamos. Era um pessoal de várias áreas, saúde, educação, enfim. Voltei. E quando voltei, houve mais uma oportunidade para fazer doutorado na Universidade de Roma, que estou obrigado. Eu voltei para Roma. Enquanto eu fazia o doutorado em ciência de educação, que era eles chamavam uma universidade internacional, com tutela da Universidade de Granada. Então, eu tinha um tempo para estudar, o curso de 3 anos. Tinha tempo eu estudava na Universidade de Roma, estou obrigado, em Roma, e ao mesmo tempo, no final, o último ano tinha que fazer na Universidade de Granada, Sim. na Espanha. O que aconteceu? Eu vi um edital da Universidade Católica de Roma sobre o curso ele chama de Peacebuilding Management, Relação Internacional, é um nome muito comprido, mas vou só resumir, que estava a tentar já falar italiano, vou tentar resumir, era Relações Internacionais, Mediação e Gestão de Crise. Sim. Então eu candidatei e passei. Neste momento eu fazia doutorado. E esse programa Esse aí... era o mestrado. O mestrado. O mestrado, De mestrado. na PUC de Roma. Muito bem. Sim, na Pontifícia. A faculdade era Pontifícia, Faculdade São Bonaventura, ou São Sim. Boaventura. E você foi parar na Bélgica, aí fazendo estágio. Sim, o estágio nesse curso de Ciências Políticas e Relações Internacionais, eu tinha um estágio. O estágio nesse curso tinha que ser em Bruxelas, Muito bem. na Bélgica, na sede da União Europeia. Muito bem. Aí na Bélgica você ficou em Bruxelas. Sim, em Bruxelas. E ficou quanto tempo por lá? O estágio foi assim... rápido. Foi rápido, parece 2 semanas, 3, um mês. Então não conseguiu pegar um trem para Antuérpia e entrar para o interior da Bélgica. É a parte mais bonita da Bélgica, é aquele ali. Não interior, deu, porque conheço. eu como não conhecia bem, e estavam sempre entre estudantes, estavam sempre unidos, sempre juntinhos. E Brasil? Como que você vem para o Brasil? Brasil, o primeiro contato que eu tive foi com estudantes brasileiros lá em Roma. Em Roma. Em Roma. E tive alguns contatos com estudantes europeus, brasileiros em Roma, que vinham vários pontos, né? E a curiosidade era, Gil, eu estou aqui porque eles não mostravam essa coisa de preconceito, racismo. Eu disse, mas como é que... Lá no Brasil eles há muitos preconceitos, racismo e tudo mais. Então, eu disse, não, as pessoas falam como aquilo que acontece também na África. E eu acho que cada um começou a contar a história dele, né? Tipo, olha, eu sou de João Pessoa, meus pais são catadores, sou branco. O Vinícius, eu também sou de João Pessoa, meus pais são negros, mas meu pai é taxista. Hoje, o Vinícius também estou a fazer direito aqui, e a outra, Vanessa, também estava a fazer, como chama, medicina, mas que no Brasil é difícil fazer. Com o programa, sei lá, do Lula, na altura acho que Lula, então tiveram essa oportunidade de fazer medicina, fazer direito, lá, o que não é possível fazer aqui no Brasil, filho de um catador de lixo, um pobrezinho da favela, fazer. Então foi uma curiosidade, porque aqueles preconceitos todos que falavam, a história toda que fala do Brasil, eu não via perante eles. Então me socializei. Por isso que não percebi esse racismo lá. Não percebi. E aí veio para o Brasil, em 2012, isso? 2012 vim para aqui para fazer... Ficou quanto tempo? 6 meses. 6 meses. Sim. Aí voltou para Roma. Voltei para Moçambique. Para Moçambique. Porque a minha pesquisa era Brasil, muito bem, um pouco Portugal, não era muito, mas de Moçambique. E tá de volta aqui desde 2014, é isso? 2014 vim para aqui, depois vim aqui para fazer pós-doutorado. Pós-doutorado. E aí está aqui até hoje? Daí estou aqui até hoje. Você está morando aqui. Sua família está em Moçambique ou está aqui? Minha família está em Moçambique e o ano passado esteve cá. Esteve aqui? Sim. E você vai com que frequência lá?
Eu anualmente tenho ido para Muito bem. Moçambique. E você tá aqui, trabalha, estuda, está com bolsa do governo moçambicano, alguma coisa assim, não? Eu estou com uma bolsa aqui de pós-doutorado. Pós-doutorado. E terminou primeiro em 2016. 2014, 2016, esse pós-doutorado. Eu tive que fazer o outro para poder manter-me aqui. Então, continuo ainda com outro pós-doutorado nessa linha de pesquisa políticas públicas e governança na educação. E está Essa trabalhando bolsa é da CAPES, bolsa de CAPES, da CAPES. mas uma bolsa institucional na Universo, Universidade Salgado de Oliveira. Muito bem. Você trabalha lá, Trabalho lá. com orientação, com Tá, aula? que trabalho é que a questão de pós-doutorado, que é como se fosse estágio pós-doutoral. O que tem que fazer? No estágio doutoral primeiro você tem que cumprir na publicação de artigos Isso. de análise importante. O segundo é participar em conferências, simpósios, seminários e tudo mais. Terceiro, também na publicação dos artigos dos livros e outras atividades, acompanhamento de atividades, Muito programas, organização. Palestras, Palestras. que você fez em Caratinga no mês de maio. Participou eu no fiz aqui. congresso da UNEC, Sim. Internacional da UNEC. Na verdade, na Zona da Mata eu fiz muitas palestras aqui. Qual o tema que você abordou nesse congresso internacional da UNEC? É o lugar da África nas relações internacionais. Nesse caso, século XXI. Você pode resumir rapidinho que lugar é esse? Qual o lugar da África? Eu vejo a África como mãe, a mãe do mundo, né? O berço da humanidade. Então é a mesma coisa perguntar qual é o lugar de uma mãe. Qual é o lugar de uma mãe? Um lugar diferenciado, né? O lugar diferenciado, mas é todo lugar. No fundo é todo lugar. Porque a África é mãe do mundo. A África é o berço da humanidade, como dissemos. E a África tem tudo. Então qual é o lugar? O africano está em todo mundo. Mas depois adiante eu vou tentar definir, porque é difícil definir qual é o lugar da África. Porque outros dizem a África pobre, mas eu digo a África empobrecida. Porque até hoje a África, como um país com seus recursos, com as suas riquezas, falo também das riquezas políticas, econômicas, culturais, os próprios colonizadores que saíram depois da nossa independência, todos estão aí. De novo para a África. E não, em termos de recursos naturais, a África é um continente fantástico, né? Quer dizer, É um continente fantástico. E muito, por muito isso, lindo. é uma coisa que vou sempre repetir depois, é preciso refletir uma coisa. Se a África é pobre, se a África é um continente velho, se a África não tem futuro, e por que tantas organizações vão para lá e continuam? Por exemplo, em 1945 surgiu a FMI. 1945, depois das guerras lá para a Europa, né, no Ocidente, era para recuperar os Fundo países. Monetário Internacional. Isso, estou falando do Fundo Monetário Internacional, era para recuperar. Até porque o Brasil também entrou nessa onda sobre a FMI. A Europa usou. A Europa recuperou. Recuperou com o fundo do FMI, com o fundo do Banco Mundial. Agora a Europa está, depois daquelas guerras. E as guerras na África continuam. FMI está lá, Banco Mundial está lá, até o Odebrecht, Globo, também da fala do Brasil, estão lá. Esses todas as organizações lá é para apoiar a África. Mas eu pergunto, até hoje, a FMI está lá e tudo, para ajudar esses países pobres. Qual dos países saiu da pobreza? Pois é, mas você está falando desse FMI e essas organizações todas estão lá para ajudar ou estão lá como sempre estiveram os colonizadores para poder retirar o que a África tem? Exatamente, para poder retirar o que tem a África. Depois continua a guerra. E as guerras, para mim, eu acho que guerra é negócio. É negócio. Porque é negócio do Ocidente. Essa conversa está boa, eu quero voltar nesse tema, vamos fazer um rápido intervalo. Você não saia daí, a conversa sensacional aqui com o Gil Vicente. Ele que é professor com doutorado, pós-doutorado, é doutorando hoje em ciências políticas e participou de congresso aqui na UNEC e veio nos dar essa entrevista. Nós voltamos já já, não saia daí.
Olá, estamos de volta com o Começo de Conversa. Hoje recebendo aqui o professor moçambicano José Gil Vicente. Você que chegou aí agora vai poder acompanhar o nosso terceiro e último bloco, infelizmente, dessa sensacional conversa. Gil Vicente, nós terminamos o segundo bloco falando sobre essa exploração, né, que existe, ou da pobreza ou da violência, e eu cito o Brasil, porque o Brasil, o Rio de Janeiro tem uma violência que interessa um monte de gente, né, para poder o pessoal ganhar dinheiro em cima disso. A verdade é isso. Então, se o pessoal, eles não querem acabar com a violência do Rio de Janeiro, não querem acabar com a pobreza do Nordeste, porque muita gente ganhando dinheiro em cima disso. A verdade é isso, né, se dando bem. A África também não é diferente, não. Quer dizer, Globo está lá dentro de Moçambique, não é isso? Odebrecht também. O Odebrecht está lá dentro de Moçambique Banco Mundial e tá falando lá. para a gente, vocês não vêm para Moçambique, não, que Moçambique é ruim demais. É mais ou menos assim, né? É. Primeiro vou começar com violência no Brasil, no geral, e Rio de Janeiro em particular. É tudo negócio. Como disse, guerra sempre é tudo negócio. Porque eu penso que aquele pessoal que está lá na favela não está em condições de comprar armas que até o governo brasileiro não consegue comprar. Significa há pessoas que compram aquelas armas para defender os interesses deles. É o que também acontece em Moçambique. Moçambique, eu digo como a África, né? A África no geral. Porque num dos países, todos os países da África, o país que não tem ouro, o país que não tem petróleo, o país que não tem gás, que não tem diamante, e por aí outros recursos, não tem guerra. Não há guerra. Mas o país que tem, sempre há guerra. E por quê? Por que guerras em África e não na Europa? Então me diga qual é o país da Europa que tem ouro, que tem petróleo, que tem gás, e há guerra. Eles não têm nem mata mais. Aí está. Nem mata mais. Nem Eu vivi mata lá tem. e conheço isso. Então eu digo que essas coisas de guerra é um jogo, é política, é negócio. A África sempre, desde muito, teve relações com muitos países do mundo. Antes dos portugueses, já estavam lá árabes. A partir do século V, já estava a explorar a África com tantos recursos, de ferro, tinha, enfim, os árabes estavam lá a fazer negócios, troca com miçangas, com capulanas, com cobre, enfim, com seus recursos. E todo mundo foi para a África exatamente por causa dos seus recursos. Então a África sempre ficou unida. E, em resumo, até em síntese, depois a África é aquilo que os africanos chamam Ubuntu. Ubuntu, uma palavra Zulu, né? Que significa humanidade. Também que significa eu sou porque nós somos. Até porque, no fundo, é trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Está todos juntos. Quando rezamos Pai Nosso, quando rezamos... Enfim. Então, essa humanidade, esse recurso é que sempre existiu. Mas as guerras que surgem hoje é por causa dos próprios recursos que os países da África têm. Hoje somos julgados, somos oprimidos, empobrecidos, exatamente por causa desses nossos recursos. Mas a África é rica em tudo. Você vê um país que é pai ou mãe, né, da humanidade. É exatamente as duas coisas. Por isso eu digo mãe, por isso quando fez a pergunta... Que ao longo de séculos... Ao longo dos séculos. Vem sendo subjugada e massacrada mesmo. Tendo seu recurso natural retirado, mas que ainda tem muita coisa para retirar, né? A gente vê o seguinte, e não só... pelo interesse e pela presença do pessoal lá, você vê que a África tem tudo para ser um continente fantástico mesmo. Eu acho que é o continente mais rico do mundo. Nos 5 continentes não conheço outro. Você acompanhou o casamento do príncipe britânico agora? Acompanhei assim pela televisão. E com uma Por causa africana, africana, A né? origem africana. A origem africana, não é isso? Mas que aqui no Brasil, para alguns é branca, né? Tem disso, né? Mas aqui no Brasil você sabe que essa questão étnica é de acordo com a conveniência. Quando estão querendo ir para a universidade, aí os brancos falam, não, eu sou negro porque está querendo pegar a cota racial.
né? Exatamente. Aí me interessa ser negro, né? Já assisti muitas tem muito histórias disso. desse. Quando eu ir para a cota, todo mundo é negro. Todo mundo é negro, exatamente. Mas nesse caso, por exemplo, o que me chamou a atenção foi o bispo negro pregando no casamento e ele praticamente passou uma descompostura na família, né? Real. Porque a realeza britânica, ela é responsável pela um processo de escravidão muito ao longo de séculos, né? E agora vem um príncipe casando com uma descendente africana. Achei bem interessante isso. Pode ser um novo, eu acho que esse é o novos início. tempos, pode ser. Acho esse o início para acabar com os preconceitos, para acabar com esse racismo, como chamam. Que esse racismo é um sistema político bem desenhado. E quem faz racismo não é pobre, branco. Não, é o não, que faz racismo exatamente são pessoas brancas, mas inteligentes, são cientistas. Eles desenharam o projeto. Por isso eles dão privilégios para universidades. Eles têm um sistema que eles conseguem suportar. Porque não é pobre. Agora, eu não falo desses... Não costumo confundir preconceito... com falta de informação? Com falta de informação, com vamos chamar, preconceito, racismo e falta de informação, mas não diria assim falta de informação. Eu diria assim que é discriminação. Discriminação. Sim. Você percebe no Brasil isso, no seu dia a dia? Olha, no mundo em que eu estou, tanto na faculdade, mas são poucos na faculdade. São poucos. Para a universidade particular onde estou, na Universo, eu vejo, são poucos. Mas você conhece negros. Quantos pós-doutor negros? Pós-doutor negro que eu conheço. São tantos, mas que eu conheço. Não, mas que você aqui no Brasil convive no com Brasil, quantos? pode ser uns que eu conheço, deve ser 3, 4. Né? São muito poucos. São muito poucos, São mas muito por aí poucos. deve haver Como são muitos. muito poucos os senadores negros, os deputados negros, os presidentes negros, os juízes negros, os desembargadores negros. São Aí todos chegou, muito poucos. tocou no ponto para ver como é que é o brasileiro. Não é? Eu comecei a ver até E na o própria Brasil Brasília. é o país de negros. 54% da população. São, sim. Mas todos não querem seguir. Não. O problema é da pessoa declarar a raça. Não precisa declarar a raça. O Brasil, de uma questão aí que está mais ligada à questão social. É porque 80% dos negros são pobres. Eles não têm acesso. Não têm acesso a boa escola, que também é outra questão, viu? Que dá para a gente discutir aqui dentro da sua linha de estudo, dentro da sua pesquisa. A maioria dos políticos brasileiros não tem a menor vontade que o Brasil se eduque. Para que você ter eleitor educado? Para que educar eleitor, né? Deixa esse povo sem educação. Esse é o problema do mundo inteiro. Não é? Deixa Os esse povo sem votar. políticos estão assim. É problema do mundo inteiro. Quanto à educação, eles não investem tanto. Porque investindo o eleitor na educação, ele vai ter uma consciência a quem votar com Vai consciência. melhorar, Vai melhorar. Então, eles preferem manter o povo assim como está, para sempre no seu manifesto de governação, continuar a dizer a mesma história. Vai melhorar a estrada, vamos de ponte, o Nordeste vai ter água, enfim, esse é o estilo próprio. Pretende voltar para Moçambique quando? Já está nos planos, já tem planejamento para isso? Bom, no meu país sempre vou. Sempre vou. Mas sempre eu falo, a Moçambique. pretende ficar morando no Brasil, pretende trazer a família para cá? Depende das oportunidades. Depende das oportunidades, assim como a Europa, assim como aqui. Bate saudade do pessoal de vez em Várias quando? saudades. Brasil também tem gente boa, que eu conheci aqui. Gente muito boa. E assim como a Europa. Pensava que não havia mais outras pessoas, mas encontrei aqui também gente boa. Bacana demais. Sim, sim. Hoje o nosso tempo, infelizmente, nosso tempo acabou, mas você tem um minuto aí para suas considerações finais. Você pode se dirigir para aquela câmera, você vai deixar o seu recado aí para os telespectadores, da UNEC TV, da TV Sistec, da Supercanal TV, dos internautas, todo mundo assistindo nosso programa aí. Obrigado. Primeiro, agradecer a iniciativa da UNEC, na pessoa do diretor, o reitor. Agradecer a todos os trabalhadores, funcionários, professores da UNEC, pela iniciativa
desse evento. E, por fim, eu queria dizer ao todo o público que assistiu esse programa que a África, falar do lugar da África é a mesma coisa que perguntar qual é o lugar de uma mãe. Eu falo daquela mulher que é mãe e esposa do homem. Então, não tem lugar. E tem todos os lugares. Então, a África é um continente rico, com seus recursos. Falo de recursos naturais, políticos, enfim. E a África resume, como eu disse antes, é Ubuntu. A palavra Zulu, que significa humanidade. Eu sou eu, porque somos nós. Então a África é unida e vai continuar por essa coisa. E interrogar a vocês todos, quando vêm para a África, imagens fortes, imagens muito tristes. É preciso interrogar mesmo, por que na África, o país que não tem ouro, que não tem gás, que não tem petróleo, que não tem diamante, não tem guerra. E o país que tem ouro, que tem diamante, tem guerra. Por quê? Por que a FMI está há muito tempo por aí, país da África, até hoje nenhum país saiu da pobreza? E por que todo mundo vai para a África para apoiar? São muitas organizações de cooperação internacional e nunca tira a África da sua pobreza. E eles, pelo contrário, eles enriquecem mais. Então, precisa a África unir-se, levantar-se, para refletir isso. Mas não tarda muito. Eu sou o ponto da África, eu estou aqui, e são muitos por aí. Mas a África vai continuando. Só para vocês verem, nos 5 continentes, em cada 100 pessoas, 16 são negros. E esses negros não estão parados, esses negros estão a refletir para a África. Então, agradecer o programa e todo o pessoal, desejar-vos bom trabalho. Muito bem, Zé Gil. Muito obrigado. Obrigado. Zé Gil Vicente, Gil Wanhamimba. Nhamimba. Gil Wanhamimba. Eu gosto mais que me chame Gil Wanhamimba. Muito obrigado pela presença. Obrigado a todos. Obrigado pela atenção. E foi um prazer muito grande. Aprendi muito com você, o telespectador também. E voltando a Caratinga, faça-nos uma visita aí, ok? Obrigado. E você que acompanhou a nossa entrevista, nossos agradecimentos, nosso abraço. Muito obrigado pela atenção, pela audiência. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.